Fãs de Anéis de Poder, o dia finalmente chegou. Nós esperamos anos por isso. Marcelo Hessel, sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia da redenção de números! Uhul! Virei fã de Númenor. Virei fã de Númenor. Era o pior núcleo dessa novela e agora, de verdade, assim, virou uma coisa super dramática e eu apoio, virou uma coisa prazerosa de assistir. Gente, e assim, todo mundo vai falar, estão recebendo Pix e tal. Cara, eu vou te falar, que eu falei mal de Númenor é brincadeira, cara, é brincadeira o que eu falei mal de Númenor e eu sendo uma pessoa cabeça dura, me dói afirmar agora que eu estava errada, que Númenor melhorou. Mas também me deixa feliz, porque eu estou realmente gostando de acompanhar Númenor. Foi doído, foram anos, foram episódios em que eu estava irritada, mas acho que nesse episódio 6 a gente tem bastante coisa pra extrair, mas principalmente o fato de que eu acho que pela primeira vez a gente tem uma caminhada interessante e elementos bacanas abordados em Númenor. Antes a gente tinha reclamado que, assim, né, Númenor fica um pouco em desvantagem, porque, poxa, é um seriado que aproveita tudo que pode oferecer no universo de fantasia, né? Aquela coisa não só o épico, mas também de situações de aventura, situações de fantástico e tal. E Númenor fica devendo um pouco porque é muito coisa de intriga palaciana e tal. Agora a gente tem a criatura do mar, tem todo um lance da ritualística ali, do sacrifício e tal, mas eu acho que, embora você entre um pouco nessa coisa fantástica, o destaque pra mim é realmente você ir de cara naquela coisa dos seculares contra os religiosos e tal, e você tem toda uma coisa dramática de verdade, de familiares um contra os outros, e de você dialogar a coisa que é antiga, que você vai substituir pelo novo, e o novo tá meio que marcado pra ser arruinado e tal, tipo, virou uma coisa épica de verdade. Eu acho que antes era um pouquinho aquela coisa muito pequenas intrigas e tal, e aquela coisa meio novelesca, e agora, tipo, ganhou uma coisa vigorosa de épico de verdade, e, porra, tá muito prazeroso de ver. Eu acho que essa questão do épico entra também, eu fiz uma live com o pessoal do Tolkien Talk, e a gente começou a discutir sobre essa questão de Númenor, principalmente o fato de que, pra que existe Númenor, né, na primeira temporada? O que eles agregam? O que é aquele arco? O que ele entrega? E basicamente, se você parar pra pensar, ele não entrega nada. Ele não entrega nada que agregue pra narrativa, ele não entrega mitologia, ele não entrega sistemas. Você não consegue acreditar que Númenor realmente funciona como uma sociedade. A sociedade lá não é explicada, ele não tem um mínimo de explicação. Por exemplo, aquela galera que entra com as roupas, a gente não consegue diferenciar o pessoal, a gente não consegue diferenciar morador de plebe, não sabe como funciona sistema de casta, não sabe quem é que tá naquela reunião de conselho, que tava na primeira, que tava na segunda temporada, como é que as pessoas que estão sendo reclamadas para irem à guerra estão sendo de fato reclamadas, quem são aquelas pessoas que estão se voluntariando. O que falta em Númenor é realmente desenvolver Númenor. O que é aquele lugar? Qual é a significância dele para a história? O que é dar mais vida a Númenor? Eu acho que finalmente eles conseguiram dar mais vida a Númenor, a realmente entregar aquele núcleo uma responsabilidade e algo que faça com que a trama vá pra frente. Então é justamente isso que você falou, um pouco mais da mitologia relacionando as religiões, entre aspas, de Senhor dos Anéis, que a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Também a parada do House of the Dragon, que é o Pharazôn. O Ar-Pharazôn, ele vestiu a camisa de ser o sobrancelhudo lá. Exato, o vilanesco mesmo. O filho dele, que é um desgraçado. Então eu acho que agora que a gente tem um porquê de Númenor existir, a gente tá entendendo mais como essa sociedade funciona, a gente tá vendo o brilho da parada, mas falaremos de Númenor um pouco mais pra frente. Não, vamos falar um pouquinho mais de Númenor, porque enfim, eu acho que a gente... Vamos falar de Númenor, então. Vamos falar de Númenor, porque eu acho que é um dos destaques desse episódio. Fechou. Eu acho muito interessante você falar isso sobre a construção da mitologia, porque eu acho que realmente passa por aí. Lembrando que no episódio passado que a gente estava comentando aqui, entrei meio no mérito de falar, puta, como que é o sistema de religião mesmo e de credo nessa sociedade de Númenor? Pra eles chegarem numa posição ali que, tipo, tem um personagem que tá chutando a santa, você meio que trata os personagens que são os religiosos ali daquela sociedade de um jeito preconceituoso e tal, tipo, o que rege a religiosidade de Númenor? A gente precisava, ou pelo menos eu precisava, de um pouco mais de informação para sentir que existe realmente uma construção de mitologia envolvendo esse núcleo de personagens. E agora as coisas ficaram um pouco mais claras. E eu acho que realmente é uma dedicação para você
elaborar melhor quais são as alianças e o que esses personagens acreditam, o que envolve tudo aquilo, entendeu? Tipo, pra mim ficou um pouco mais claro. Acho que principalmente no que tange também ao que a gente comentou no último episódio, por exemplo, a Palantir, né, ser um artefato élfico de Fëanor e tal, e não ter sido desenvolvido essa discussão entre os elfos e os Númenóreanos, isso ter sido jogado da mesma forma que a questão religiosa, nas crenças deles também foram jogadas, e agora a gente tá tendo esse desenvolvimento. A gente falou um pouquinho no outro episódio, mas só relembrando vocês, e também falando de uma forma um pouco mais detalhada, tudo que rege o universo de Tolkien é baseado em Eru Ilúvatar, que é o que a gente chama de Deus. Eru Ilúvatar é esse grande Deus, por assim dizer, e de Eru Ilúvatar criou os Ainur. Os Ainur, eles são esses celestiais, vamos chamar de anjos. Isso tudo não é na palavra literal, tá? Eu tô só falando pra gente facilitar aqui. Esses anjos, eles tinham anjos maiores e mais fortes, que eram os Valar, que são inclusive citados nesse episódio, e tinham alguns anjos que eles eram fortes também, mas eles eram um pouco inferiores, que eram os Maiar. Os Valar, durante a Segunda Era, né, depois da última aliança de homens e elfos, eles viraram e falaram, cara, a Terra-média só toma no cu. Então a gente precisa mandar uma galera pra dar um auxílio aí pra eles. Quem foi essa galera? Os Maiar. Então, basicamente, os deuses maiores viraram pros deuses menores e falaram, alguns de vocês vão lá pra Terra-média e vão ajudar esse pessoal. Sabe quem eram os Maiar? Os magos. Então, Saruman, os Magos Azuis, o Gandalf, o Radagast, todos esses são Maiar, que são esses anjos um pouco menores, que os deuses maiores, que são os Valar, viraram e falaram, vocês vão lá pra Terra-média ajudar essa galera? Ou seja, tá tudo amarrado, né? Tá tudo amarrado. E é tipo, não vai de uma forma gigantesca, não vai celestial, vai como um humano, vai como um senhorzinho, pra todo mundo se adaptar mais à sua forma física e entender quem você é. Então toda essa questão mitológica envolve muito essas figuras principais, que é Eru Ilúvatar, os Valar e os Maiar, que agora tem 5 Maiar que a gente conhece muito bem, que são os magos. Então toda essa questão de Númenor, eu acho que eles são muito focados em Eru e os Valar, só que também a gente pode pensar que com a vinda do Sauron, com a vinda de Morgoth, que antecede Sauron, surgiu essa divisão aí, né? Que é o poder das sombras e o poder da luz. Então teve os cultos que eram mais voltados para Morgoth e os cultos que ainda eram voltados para a luz, que era Eru e Valar. Isso não é 100% descrito e bem desenvolvido em Númenor, mas finalmente é um episódio que a gente vê um pouquinho que existem essas crenças, existem esse temor aos deuses, tanto é que a gente vai falar agora sobre o julgamento da Miriel, e também sempre lembrar que Númenor não é dentro da Terra-média. Então tem essa diferença um pouquinho também de localização, que faz com que algumas crenças talvez sejam um pouquinho diferentes, mas sempre pensando que os grandes motes aí, Eru, Valar, Maia e derivados. A gente entrou no mérito aqui rapidinho dos magos, então só trocando de núcleo um minutinho aqui, a gente tem nesse episódio também um momento em que um Tom Bombadil, ele incorpora o Mestre dos Magos completamente, assim. A gente já tinha comentado no episódio anterior que além de ser o bardo, ele meio que se advogou o papel na série de TV, e nessa adaptação, de ser um cara que meio que está guiando o ancião, o estranho, o Istar, nessa descoberta. Que é um ancião. Que é um ancião, mas aquela coisa, ele era meio ancião, meio mendigo, depois que ele tomou banho no ofurô, que é o melhor ofurô da Terra-média, bicho, ele ficou o Jesus Cristo ancião. E aí o Jesus Cristo ancião é meio o caminho para ser revelado de qual dos magos que a gente tá falando aqui. É isso. Isso vai acontecer depois, não vamos dar spoiler nem nada aqui. Agora, tem todo um lance ali do Tom Bombadil tá fazendo um papel de guia mesmo e do cara que está tornando literal a jornada desse personagem. Eu preferia que fosse menos literal, mas ao mesmo tempo isso já está dado ali, né? Ele fala inclusive em termos muito graves assim, de falar, olha, tem muita gente que merece viver, mas essas pessoas talvez elas morram e tal, e você precisa fazer algumas escolhas. Tem toda essa coisa do cajado e como o estranho vai se tornar de fato um mago que todo mundo espera que ele se torne. Então, nesse ponto ali dos magos, isso está acontecendo à parte da série, né? Parece que ninguém lembra desses magos, ninguém lembra desses personagens, embora eles estejam aí, né, em todo esse sistema de crenças aí dos homens. Mas, mano, isso tá acontecendo à parte e é um quest ali, envolve os Harfoot? Envolve, mas, completamente entre os dois magos ali, como se nada tivesse acontecido. Tanto é que aí, bom que você puxou esse gancho, porque de fato são 5, né? O Saruman, Radagast,
Gandalf, que a gente conhece bem, e os 2 magos azuis. Então, o personagem do Ciaran Hinds, que é o Dark Wizard, esse cara novo que fica com aquela trilha sonora de Room, que por sinal é maravilhosa, ele também com certeza é um Istar, que é um desses magos. Sim. Ou seja, o Estranho e o Dark Wizard são 2 desses 5. Exatamente. Por essas... Aí eu vou me fazer repetitivo aqui, mas por esses elementos, eu chutaria que eles 2 são magos azuis. Os magos azuis, eles são 2 personagens que eles não têm tanta descrição no Legendarium de Tolkien. Mas o que acontece? Lembra que eu falei que, na verdade, os Valar mandaram essa galera com medo do Sauron eventualmente voltar? Uhum. Mas isso é na guerra, na última aliança entre homens e elfos, né? Isso é mais pro futuro. Por que as pessoas estavam insistindo que não era o Gandalf? Porque, supostamente, a Anéis de Poder teria mudado a chegada desse personagem na Terra-média. Tá. Eu, particularmente, não sou muito preciosista com isso, então não ligaria deles mudarem quando o Gandalf bateu o ponto ou deixou de bater na Terra-média. Mas realmente é um negócio bem diferente, porque os caras, os deuses, eles viraram e falaram, meu, esse Sauron realmente é uma grande ameaça, ele agora tá bem dormido, mas a gente precisa mandar um auxílio quando ele voltar. Então não faz muito sentido no plano geral das coisas, mas de fato, deixando isso de lado, esses magos azuis, que são os outros magos que vieram, existem relatos de que eles chegaram antes. Tá. Então isso talvez... Isso aí se verifica na narrativa da série. E aí na narrativa da série, o que a gente tem mais? Tem 2 magos aí, um estranho, que a gente não... O estranho nosso, que a gente chama de estranho, e um estranhão novo, que é o Ciaran Hinds, então a gente já pensa numa dupla. E o Ciaran Hinds, ele tá falando do estranho como se fosse um cara que precisasse se juntar a ele, né? Sim. Preciso achar essa dupla. Não é que ele precisa achar 4 magos. Ele quer achar um só. Então ele tá falando como se fosse uma dupla. Que mais? Rum. As terras de Rum, essas terras semiáridas, elas são diretamente ligadas também ao núcleo dos magos azuis. É dito que os magos azuis foram pra Rum e eles não conseguiram cumprir o destino deles, porque eles se envolveram com rituais mágicos que tiraram uns ocultismos que tiraram eles da missão. E aí depois eles nunca mais foram isso já tá se vendo nesse arco do Dark Wizard. Semiárido, check. Dupla, magia negra, check. Magia negra, ocultismo, check. Eles talvez se voltando aí de lado, check. Pra mim, tudo indica que são magos azuis. O que refuta a teoria? O fato de que tem um monte de pequenos simbolismos e pequenas referências de que o estranho é o Gandalf. Exatamente, a gente vai ver isso talvez aí nos próximos episódios e tal. Por enquanto, temos apenas que o estranho se barbeou, ele está pronto para assumir aí qualquer que seja esse destino prometido para ele, menos do Radagast, né? Que o Radagast ele continuava meio sujinho, né? O Radagast tinha toda aquela coisa de ser meio... O Radagast é o único que a gente tem certeza que não é. O Dark Wizard pode ser que ele seja o Saruman também. Até mas aí na trilogia o Saruman ele se corrompe durante a trilogia. Mas eu não achei que esse é um mago 100% corrompido. Eu entendi que ele tá meio contra o Sauron, não? Mas daquele daquele jeito meio independente. Ele é como se fosse o candidato independente. Ele não é nem democrata nem republicano. Então... Ele é o independente que fala, mano, o meu caminho é esse aqui, ó. Todo mundo tá com a sobrancelha espetada, né? Exato, que é um indício, falamos no outro episódio já, é um indício de que você tem uma tendência a enlouquecer, entendeu? Menos o Durin. O Durin, o Durin no começo dessa temporada, ele tava ali meio perdido, precisou tomar um sermão ali da esposa e tal. Agora não, virou o anão mais virtuoso de todos. Inclusive é importante que ele seja para ser o contraponto dramático e muito trágico de fato, assim, para ser o contraponto do pai, que puta, o rei coringou total nesse episódio. Assim. Coringou já era, né? Já era. Inclusive, Anatar agora precisa de mais Mithril, então ele vai até a montanha. Na hora que tem audiência, você percebe que, tipo, tem uma escolta de anões levando o príncipe pra se encontrar com o pai dele. Ou seja, mano, tipo, a cisão dos dois completa, assim. E aí quando o rei fala, o mundo enlouqueceu e não sei o quê, mano, quem enlouqueceu, a gente sabe quem enlouqueceu. Pois é, e eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse texto também, que é quando ele fala não pro Anatar, pro Sauron, depois o Durin fica mal feliz, ele vira e fala, yes! Não falou não pro bicho ruim. Falou não pro na verdade, ele falou, ele não comemorou, ele só falou, uff. Graças a Deus. Mas aí depois ele virou e falou, fudeu, porque o pai dele vira e fala, não, aí vai virar, já chegou aqui nos meus ouvidos que a guerra vai estralar. Então eu vou deixar todo mundo se matar pra valer ainda mais quando eles precisarem de mim.
Então, basicamente, o cara foi no Stonks, assim, as ações vão subir eventualmente. O Stonks total, ele virou... Oferta e demanda, não é que o Durin pensou racionalmente, o Durin Rei, né, virou e falou, não vamos dar pra esse cara porque ele é suspeito. Não, ele pensou, eu vou deixar o mundo pegar fogo, porque aí quando estiver pegando fogo, eles vão precisar muito mais da nossa ajuda, e aí quando eles precisarem muito mais da nossa ajuda, a gente negocia os termos. Ele chegou pensando que Tolkien meio que criou a mitologia e todo o universo da Terra-média baseado em conhecimento e das coisas que ele conhecia da Europa e tal. É como se você entrasse meio ali um pouco próximo do estereótipo do judeu, que é muito consagrado nessa coisa da fantasia e da ficção e tal, que é aquela coisa do mercador de Veneza, né? Tipo, de Shakespeare. O cara, ele é meio avarento, ele tá preocupado com os negócios dele, ele tá preocupado em defender a sua lojinha ali. Então, em relação a isso, o rei meio que fala, não, tipo, não vou dar de mão beijada o Mithril pra esse maluco aqui, porque a gente vai vender pro cara que pagar mais, sim, entendeu? Então tem toda uma coisa ali consumada de fato dessa ideia dos anões serem super cobiçosos e serem essa coisa avarenta, meio barra do preconceito de como se retratou na ficção os judeus, assim. E que a gente também estava comentando no outro episódio. Os anãos se tornaram esse tipo de pessoa, que é essa pessoa que cobiça pra caramba. Por conta dos anéis. Por conta dos anéis. É isso que a gente vê nessa série. Sim. O fato deles serem tão gananciosos é justamente a ruína de Khazad-dûm, a ruína dos anãos, e o que permitiu isso foi a deturpação do anel. Porque os homens, a gente viu que eles se tornaram Nazgûl, né? Os anãos, eles não se tornaram aqueles bichos lá, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que basicamente eles se destruíram de dentro pra fora por conta da tamanha que era a ganância deles. Falando em destruição, obviamente voltando um pouquinho pra questão de Númenor e tal, eu acho interessante que a gente esteja vendo agora meio que uma mitologia ser construída ali em relação a esses personagens e tal, mas se a gente for levar em consideração o que há de todo o arco ali da Terra-média envolvendo esses personagens, é como se a gente meio que soubesse que Númenor meio que não importa, porque Númenor vai ser destruído e tal, e o que importa de fato é meio que a linhagem do Elendil, e de Isildur, que são meio que os sobreviventes. Os Dúnedain. Que vão meio que liderar os homens do sul, e aí tem todo um protagonismo do Isildur nessa batalha decisiva com o Sauron, que a gente viu meio nos flashbacks de lá nos filmes do Senhor dos Anéis. Uhum. Então, é como se fosse importante acompanhar só, tipo, 2 ou 3 desses personagens. Então, isso meio que liberaria essa galera de ficar trabalhando direito a mitologia de Númenor e tal, já que tá tudo meio que fadado a se extinguir e tal. Mas eu gosto que eles meio que dedicaram um tempo para trabalhar, tipo, de onde veio Elendil. E o que transformou esse cara num cara digno de ter a sua linhagem prosperada nessas histórias todas, entendeu? E tem uma coisa que eu anotei aqui, que pra mim é decisivo nessa série do universo de Senhor dos Anéis, assim. 2 coisas. Primeiro, em fantasia, eu acho que dos últimos, 50, 60 anos pra cá e tal, quando a gente meio que se consagrou como sociedade mesmo e tal. O nosso pensamento é muito pensamento secular. Então a gente valoriza o racionalismo, a gente valoriza as humanidades, a gente valoriza meio o pensamento liberal. Então quando você tem narrativas de fantasia, as pessoas que são religiosas, na maior parte do tempo, elas são vistas como as pessoas que são fundamentalistas, ou as pessoas que elas são malucas, porque a religiosidade meio que torna elas míopes para todo o resto que é racional. Então nessa narrativa, o religioso é sempre o cara que é meio puta, não deixa ele lá no canto dele porque ele é meio maluco e tal. Nesse caso, em Númenor, os seculares, que é toda essa galera que tá tomando poder, liderados pelo Alfarazon, eles são os vilões. E o pessoal que é religioso, na verdade, eles estão carregando uma tocha da verdade e do bem. Mas você sabe por que isso, né? O Tolkien é muito católico. Exato. Eu acho que isso entra na mesma e nesse parada. ponto, talvez ele seja até mais católico que o C.S. Lewis. Não, isso que eu entro agora. Agora a gente entra em C.S. Lewis também, que é Nárnia. Nárnia é uma ode também à religião. Tudo lá envolvendo Aslan, envolvendo Nárnia. É uma referência direta à religião. E aí a gente entra com um contraponto de Philip Pullman, por exemplo. O Pullman era ateu, e aí ele vem com a bússola de ouro, que é justamente o inverso dessa parada. Então, essa questão de manter a religião como a galera que tá certa, eu acho que é principalmente, entre aspas, respeitar a essência de Tolkien, que era um cara muito católico, que respeitava muito a religião, e aí não faria sentido ter essa inversão. Lógico, principalmente que é o sentido. que rola em Game of Thrones, né? Game of Thrones e a Bússola de Ouro são 2 exemplos que aí o Alto Pardal e tal, que aí rola esse exagero religioso. Que no caso de Game of Thrones, também. Martin já é criado num ambiente progressista, que tem outros pensamentos. Total, né? que aí
toda essa questão de retratar a igreja dessa forma é um retrato histórico, de certa forma. Então, o George Martin, por exemplo, ele se vale muito disso. Mas não faz sentido isso ser exteriorizado numa obra de Tolkien, porque ele era um cara muito religioso e ele era um cara muito da tradição, principalmente católica. Então, é muito interessante que você fez esse ponto, porque a gente analisa a fantasia no geral, realmente é retratado dessa forma, mas aí quando você pega o C.S. Lewis e o Tolkien, a gente tem esse preciosismo quando se trata de religião. E a gente meio que trata, o único que é carola nessa história é o Lewis. E, tipo, não é exatamente isso, né? Então, tipo, eu acho interessante como realmente nesse momento, assim, esse núcleo de Númenor tá brilhando. Primeiro, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a idade dos atores. Cara, tipo, a gente tá acostumado hoje na fantasia a ver fantasia meio que estrelado pela galera jovem de Hollywood e tal, o pessoal de 20 e tantos anos, que meio que é feito pra brilhar nessa época. É como se você fosse jogador de futebol, entendeu? Você tem a sua idade útil até 35 anos. Depois é meio descartado pra fazer outros papéis. No caso de Senhor dos Anéis, desde os filmes, você meio que, tipo, valoriza uma certa gravidade, uma seriedade da fantasia, ou tipo uma coisa antiga, talvez, da fantasia, colocando homens mais velhos em papéis de importância suprema, assim. Quando o Viggo Mortensen fez o Aragorn, que afinal de contas era o rei dos homens, Viggo Mortensen tinha por volta ali de uns 40 e poucos anos. Eu anotei aqui porque eu achei muito interessante o papel do Elendil nesse episódio. O Lloyd Owen, que é o cara que faz o Elendil, ele tá com 58 anos. E a gente assume que Elendil tem ali uns seus 40, né? Uma coisa assim. Mesma idade do Aragorn, Aragorn talvez fosse um pouco mais novo. Eles me lembram um pouco, sabia? Mas eu tô vendo e eu falo, nossa, juro. Tem todo um lance de construção ali pra você meio que dizer, olha só, parece o Aragorn, né? Parece porque, afinal de contas, é o antepassado do Aragorn, entendeu? Sim, sim. E parece muito, não parece muito, mas eu acho que tem a ver essa coisa do ator mais velho, quando o Richard Armitage fez o Thorin Escudo de Carvalho em O Hobbit. Ele tinha por volta de 40 também. Ele tá com 53 anos hoje. Então, tipo, achei muito interessante que você coloca esses homens mais velhos nessa função de ser o cara da velha narrativa, das velhas tradições. Sim. E tal. Não é que nem Harry Potter, Percy Exato, Jackson, não é que nem Harry Potter. Eragon, até mesmo, que são sagas de fantasia que são mais apelativas, porque os grandes precursores dessa história, os grandes protagonistas, eles servem justamente para atrair um público, entre aspas, infanto-juvenil, que é a galera de 15 a 20 anos que pode se identificar com aqueles protagonistas e podem se identificar com aquele universo. Senhor dos Anéis já muda isso completamente, é meio tanto faz, entendeu? Você pode ser velho, você pode ser novo, você pode ser XPTO. A ideia não é conquistar um público infanto-juvenil. É que o conceito de adolescência foi meio que criado pela publicidade depois da Segunda Guerra Mundial. Você precisava meio que começar a vender coisas para todas as faixas etárias e tal. No começo do século XX, era tudo a mesma coisa. Você não tinha um mercado adolescente, entendeu? Você vendia livros, romance, comédia, policial, fantasia, você vendia para todos os públicos. Faz sentido. Então, tipo, você retratar um nicho de personagens especificamente como jovens, tipo, você não tá trabalhando esse público, você tá trabalhando todos, entendeu? E isso é uma coisa muito moderna mesmo, porque se você analisa todas as sagas de sucesso, Divergente, Jogos Vorazes, Harry Potter, Eragon, todas essas sagas, mesmo as mais novas, que é, por exemplo, a Quarta Asa, todas elas têm esse viés de personagens de 12 a 20 e tantos anos no máximo, entendeu? Que é justamente esse público que foi criado depois, que é um infanto juvenil, né? O adolescente para o jovem adulto. Sim. Mas eu queria fazer uma observação também ainda em Númenor, que eu fiz uma anotação aqui, ó. Elendil, primeira cena com a filha que foi a melhorzinha. Realmente essa cena é legal. Essa cena é muito boa. Muito legal, que é a cena que ele tá aprisionado lá. Eu acho, inclusive, que essa cena é boa para exemplificar os valores da série. Porque, enfim, né, tem essas coisas que tornam especial o Senhor dos Anéis, a idade do ator, o jeito como você trata a religião e tal. Mas, tipo, o que eu acho que é muito especial mesmo é que você trata essa realidade como uma realidade aumentada, assim. Você deixa passar algumas coisas de conveniência de roteiro ou de reviravolta, porque o texto é muito foda e interpreta-se o texto de um jeito como se fosse, cara, grave e sério e como se fosse a maior coisa mais importante do mundo de verdade. Então isso basta pra você comprar algumas coisas, tipo, por exemplo, a menina literalmente está vendo seu pai ser condenado à morte. E aí eles entram numa discussão, tipo, o que qualquer personagem faria? Fala, puta, me desculpa, fui mirim, não deveria ter me associado com essa galera, vamos junto, vamos fazer alguma coisa e tal. Não, tipo, eles estão numa situação aí, numa cena ali, que é meio que tipo só um duelo moral entre os dois, uma lição de moral ali e tal, e cada personagem fica no seu canto, entendeu? Sim. Tipo, talvez não seja verossímil, mas eu acho que não se trata de ser verossímil, se trata de ser dramático.
entendeu? E de respeitar o que tá acontecendo na trama naquele momento também. E eu gosto, porque hoje em dia, qualquer narrativa sempre vai pegar o caminho do que é verossímil, do que as pessoas podem achar que aconteceu de verdade, entre aspas, né? Como se fosse verdadeiro. E aqui não, aqui você está tomando o caminho da dramaticidade. Pra mim, isso vale ouro, cara. Eu me envolvo, me emociono nos momentos assim e acho foda. Mas uma coisa que eu gosto muito da cena envolvendo o julgamento da Miriel, né? Que a gente vê toda aquela questão envolvendo novamente a mitologia, os Valar vão julgar a Miriel, ela entra lá no mar, a gente vê aquela criatura que no trailer eu achei que era do Watcher in the Water, que é a criatura que fica na frente dos portões de Moria, que eles estão entrando nas minas de Moria e aí vem um bicho e começa a pegá-los. Uhum. Eu, pelo trailer, achei que era esse bicho, mas acho que simplesmente pode ser uma representação aí de um Valar, mas... Só que uma coisa que eu não gostei muito. O fato de que tá todo mundo em Númenor, Ar-Pharazôn. Aí a Miriel sai da água, não, Miriel, o oceano devolve a oferenda e todo mundo... Uhul, rainha maravilhosa! Lacrou! Os caras estavam assim, morre, Ar-Pharazôn. Aí ela foi cuspida da água, nossa, bicho... Isso é clássico de fantasia também, parece Monty Python. Parece Monty Python, velho. Meu, muito e aí maravilhoso. Você vê a direção, é muito engraçada a direção desse episódio. Esse episódio só tem momentos incríveis, velho. Tipo, o momento lá entre os Harfoot, que o Barry Mac dá um beijo na Pop e tal. Do nada. E a Pop segurando a cobra. Assim, tipo... Vamos lembrar que essa galera toda está lidando com sua morte iminente. Porque eles estão sitiados pelo Dark Wizard. Tá rolando toda uma coisa ali, fala, olha só, velho, ou vocês entregam isso pra mim, ou a casa vai cair. E os caras se pegando e mexendo com a cobra. Primeiro, eles se pegando nessa situação, muito em bom. Que eles estão meio que, tipo, mano, se a gente não se pegar agora, não vai se pegar mais. E ela está literalmente segurando a cobra. Então, tipo, olha, 10 de 10 quem escreve essa série e pensa nessas coisas, tipo, pequenas metáforas, assim, sabe? Mas você falando disso, que eles estão à beira do colapso lá, é muito interessante porque aí, só fazendo um adendo pra Casa Dune, e também pra Númenor, e também para esse arco dos Harfoots, já que a gente tem personagens novos, apesar da gente saber que esses núcleos vão de arrasta pra cima, a gente realmente não sabe quem de fato vai de arrasta pra cima. Por exemplo, o Casa Dune vai cair, o Durin e a Disa vão cair? Eu não sei te dizer. Isso é bem legal. O Númenor, a gente sabe que o Elendil vai sobreviver, mas e a Miriel? Vai ou não vai? Então eu acho que essa inserção de personagens novos faz com que, apesar da gente ter noção da urgência e noção de que aquilo vai acabar, a gente não sabe de fato quem são os que vão embora, entendeu? Então esses personagens novos eu acho que eles dão aquele molho que precisava. Olha, eu vou dizer aqui que eu acho que é uma série cheia de molho, muito bem temperada. A galera que está escrevendo Anéis de Poder tá de parabéns aí, porque mesmo você tomando liberdade com alguns personagens consagrados do cânone, você meio que coloca o espectador numa situação ali, tipo, algumas coisas são imprevisíveis de fato, e eles estão sabendo trabalhar a narrativa aí, priorizando a dramaticidade e o drama de verdade desses personagens. Então, pra mim, tá sendo um prazer assistir. E esse 6º episódio é muito bom mesmo. Eu gosto também, me surpreende as pessoas comentando ainda que esses episódios não estão agregando em nada, que é uma história muito curta e eles não estão conseguindo desenvolver. Cara, Discordo. Pra mim as histórias são completamente... Eu me engajo, eu me sinto engajada, eu gosto dos arcos, eu gosto do texto. Então eu realmente não sei se as pessoas estão vendo uma série diferente que é a série que eu estou assistindo, ou se as pessoas também estão reproduzindo críticas que existiram na primeira temporada, atribuindo a uma segunda temporada que, na minha mais sincera opinião, tá excelente. Olha, a gente falou aqui, a gente não, né, que estava em cabine, mas eu falei aqui na live do Illuminati, inclusive assistam lá a live, que a gente comentou os 3 primeiros episódios e tal. Falamos nessa live sobre a reação das pessoas e tal, e eu acho, tipo, isso não se verifica na realidade, tá? É meio que, tipo, um achismo meu e tal. Eu acho que as pessoas têm meio que, tipo, uma fantasia de que Senhor dos Anéis se resume a essa coisa meio 300 de Esparta, assim, de, tipo, velho, convocação pra guerra e você, o líder na frente do pelotão, chamando todo mundo pra batalha e tal. É isso, obviamente que é isso, mas antes de ser isso, pode ser muitas outras coisas. Pode ser, inclusive, uma aventura muito casual de personagens ali meio, tipo, brincando numa terra que permite muita coisa, entendeu? De fantasia mesmo. Então, eu gosto quando o Anéis de Poder foca mais nisso. A gente tá caminhando pro final de temporada e a gente vai entrar agora numa situação bem de convocação de guerra.
Mas eu gosto quando a série se permite fazer coisas muito pequenininhas, tipo, Pop encontrou um cara, entendeu? Ou então o Quest pelo cajado. Mesmo Tom Bombadil, que é um dos personagens mais queridos pelo Tolkien. As pessoas insistem. Esse seu argumento essa sua pontuação na real foi muito interessante, porque os maiores críticos dessa série costumam dizer que a série não tem a essência de Tolkien. E eu acho muito pelo contrário, cara. Acho o contrário também. Eu acho que o que tem mais lá é a essência do Tolkien. O quarto episódio é um agradecimento fiel à mitologia do Tolkien, os Ents, toda aquela jornada de a história sem fim, toda a parada de fantasia, são aqueles pequenos elementos que significam alguma coisa, como esse pequeno momento da Pop. Eu acho que tudo isso é muito Tolkien, tanto é que as pessoas insistem nessa questão de essência de Tolkien, mas os descendentes de Tolkien, né, o Christopher, ele meteu o pau na trilogia do Peter Jackson. Então a trilogia do Peter Jackson, ela tem mais essa vertente um pouco mais séria, ela tem uma vertente um pouco mais que foca na batalha, do discurso à batalha, e uma coisa sisuda, né? E tipo, se você for pensar no núcleo dos hobbits e tal, realmente é uma coisa mais lúdica, só que nos filmes você tem um ambiente do lúdico. O ambiente do lúdico é o condado. Depois total. Que você sai do condado... nunca mais. É Nazgûl, nunca mais. É cinza, é morte. É sombra. Pegou o anel, entrou no anel e fuligem na cara. Fuligem na cara é clássico de Tolkien. E eu, só que não é só isso. Eu amo a trilogia do Peter Jackson, não é que eu não goste, mas as pessoas que defendem a essência de Tolkien têm que tomar cuidado com esse argumento, porque a essência de Tolkien não gosta da trilogia do Peter Jackson. Então é muito complicado a gente virar e falar que a essência de Tolkien não tá na série que foi, entre aspas, aprovada, e tá na trilogia que foi criticada. Então eu acho que é tentar ver a beleza nessas duas obras que, nas suas diferenças, conseguem entregar um material, na minha opinião, igualmente bom pra representar o universo de Tolkien. Assim, eu acho que a essência de Tolkien não tem donos, né? Tipo, a gente tá falando aqui que os familiares, obviamente, tipo, têm o seu mérito, porque eles conviveram com Tolkien, sabem mais ou menos, eles precisam proteger a sua própria propriedade, né? Sim. Que são os direitos de Tolkien. Então, tipo, eles têm um mérito aí. Mas a essência de Tolkien, ela é completamente imaterial, abstrata, e ela pode mudar com o tempo, inclusive. Total. Então eu acho que se existe uma essência, essa série tá conseguindo capturar uma certa essência de Tolkien. Então, pra mim, isso é o principal. Eu também acho. Basicamente isso, é muito difícil determinar mesmo o que seria uma essência ou não, mas eu acho que a questão da discussão é essa. Se a gente queria uma série de fantasia, os livros de Tolkien são fantasia, a gente tá recebendo uma série de fantasia. Eu estou recebendo, estou completamente satisfeito. Mas diga aí nos comentários se vocês estão satisfeitos também aí com Anéis de Poder. A gente tá caminhando pro final de temporada, então acompanhe aí. A gente tá analisando todos os episódios. Bora pra mais um.